Neste vídeo, veremos o capítulo 2 do livro de Jonas. O profeta passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e após uma oração, é devolvido à praia. Terminamos o capítulo 1 vendo que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Se você tem alguma dúvida sobre a questão do grande peixe, nós temos um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto. Você pode acessá-lo e tirar todas as suas dúvidas ali. Yahvé nomeou um grande peixe para que cuidasse de Jonas, e o peixe engoliu o profeta, aumentando a duração da sua vida. O peixe livrou Jonas do afogamento. Ele foi preparado divinamente não para punir, mas para salvar o profeta. O número 3 na Bíblia é o número da pluralidade unitária, denota a manifestação do Deus Trino e a perfeição divina em 3 pessoas, e também a ressurreição. É usado também para reforçar ou dar ênfase a uma expressão. É um dos números de totalidade na Bíblia. Além disso, aparecem casos de prova decisiva, envolvendo situações de vida ou morte. Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa expressão é usada no Novo Testamento acerca da permanência de Jesus no sepulcro, por esse período de tempo, 3 dias na morte e então de volta à vida para sempre. Ao final dos 3 dias, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Diante disso, há quem pense que Jonas foi deixado pelo peixe diretamente em Nínive. Vamos dar uma olhada nesse assunto. Jonas embarcara na cidade de Jope, em um navio com o intuito de fugir da presença do Senhor e da sua missão de pregar à grande cidade de Nínive, e então desceu ao porão do navio. O seu objetivo era fugir para Tarsis, a uns 3.500 quilômetros na direção oposta. A viagem de navio para Tarsis podia durar cerca de 1 ano. Porém, Deus logo usou o vento e levantou-se uma grande tempestade que ameaçava afundar a embarcação, que estava prestes a se despedaçar. Uma tempestade tão feroz que parecia impossível não naufragar. Era uma ação direta de Deus, a fim de bloquear a fuga de Jonas. Apesar da solução apresentada por Jonas de jogá-lo ao mar, os marinheiros tentaram a todo custo evitar a execução dele e remaram arduamente para levar a embarcação de volta à terra no braço, porque estavam perto do local onde zarparam. Mas seus esforços foram inúteis. No entanto, isso mostra o quanto ainda estavam perto da praia, porque o verso diz que eles se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra. Estavam muito perto de onde zarparam. Talvez ainda pudessem ver a terra por entre o caos da tempestade. Outra coisa a observar é que, se a viagem de navio para Tarsis podia durar cerca de 1 ano, quanto duraria uma viagem de peixe? Para complicar ainda mais, a viagem não era para Tarsis, mas sim para Nínive. Quanto duraria uma viagem dessas de peixe expresso? Se não vejamos, Nínive estava às margens do rio Tigre e não tinha mar. Ao contrário, a praia mais próxima, no Golfo Pérsico, estava bem longe. Para levar Jonas diretamente para Nínive, o peixe expresso deveria sair aqui da terra de Israel, percorrer todo o mar Mediterrâneo, sair pelo Estreito de Gibraltar e contornar a costa africana, a costa oeste africana, descer toda a costa oeste, contornar o Cabo da Boa Esperança e aí sim subir por toda a costa leste da África, chegando aqui até a Península Arábica. Chegando aqui, ele deveria entrar no Golfo Pérsico até aqui a terra firme. É uma viagem difícil, longa, bem difícil. Além disso, depois de tudo isso, para levar Jonas para Nínive, o peixe deveria subir o rio e conseguir chegar até a cidade sem encalhar. Apesar de ser um animal enorme, um verdadeiro monstro marinho. Enfim, após tudo isso, o peixe poderia então desembarcar Jonas em Nínive, vomitando na praia do rio Tigre. Quanto duraria essa difícil viagem de peixe expresso? 2 anos? Não sabemos. Mas o que sabemos é que Jonas ficou só 3 dias lá. Uma outra possibilidade é que
Deus tivesse feito um arrebatamento de peixe, não é? Pega o peixe ali em Jope e joga lá em Nínive, mas não foi isso que Deus fez, não é isso que está escrito no texto. Assim nós vemos que Jonas foi lançado ao mar bem perto de Jope, onde ele embarcara, e ali mesmo foi engolido pelo peixe. Enquanto os marinheiros voltaram ao porto, reconhecendo o poder de Yahvé sobre todas as coisas, e puderam dar testemunho a todos sobre a história de Jonas, da qual foram forçados a participar. 3 dias depois que os marinheiros retornarem à praia, convertidos, louvando a Yahvé e contando a todos em Jope sobre a surpreendente história que haviam vivido, o peixe vomita Jonas na praia. Imagine o alvoroço que esse evento causou. Jonas virou o homem do peixe, um testemunho para todas as nações, por todos os séculos, da universalidade da misericórdia de Deus. Por fim, para não restar dúvida de que o peixe levou Jonas de volta a Jope, lemos no vídeo do Grande Peixe, no artigo da Bíblia Explicada do McNair, o seguinte: é interessante notar que, abre aspas, é interessante notar que Plínio, 50 d.C., escreveu a respeito do esqueleto de um monstro marinho com um comprimento de 13 metros, cujas costelas eram mais altas do que as do elefante da Índia. O esqueleto, acrescenta ele, foi trazido de Jope, uma cidade da Judéia, e exposto em Roma por Hermes Caulus. Fecha aspas. Seguindo então nosso estudo, o capítulo 2 possui apenas 10 versículos, sendo 8 deles uma oração de Jonas, um salmo de agradecimento e louvor por seu maravilhoso livramento, que foi uma intervenção divina direta em seu favor. O cântico tem seus versos tirados de diversos salmos, e sua estrutura é a dos salmos de ação de graças. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Jonas agora, finalmente, estava perfeitamente desperto, tanto física quanto espiritualmente. Finalmente, ele orou. Em seu desespero, seu espírito foi renovado e ele começou a buscar a Yahvé, sua única esperança. A oração de Jonas diz respeito ao livramento. Os versos 2 a 9 constituem um salmo de agradecimento pela graça divina que ele recebeu. E nesse salmo, Jonas narrou a história do seu livramento. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Como dissemos, os versos 2 a 7 concentram-se na experiência de risco de morte ao ser lançado nas águas, e os versos 8 e 9 exaltam a Deus por sua salvação. Lançado ao mar, Jonas estava em extrema aflição, buscando alívio e livramento. Seu caso era desesperador, porém, deixou de ser no instante em que Yahvé ouviu seu grito de angústia. O Sheol, o túmulo, o coração da terra, são fortes expressões do cântico que fazem menção à morte. Tanto que o próprio Senhor Jesus apresenta a história de Jonas como figura de sua própria estada na morte, que não foi capaz de retê-lo. E, 3 dias depois, vimos a sua vitória completa na ressurreição. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O que os marinheiros tinham feito é atribuído a Yahvé, que foi o poder por trás do lançamento de Jonas nas águas do mar. A vontade do Senhor no ato, pois, ele mesmo tinha requerido isso. Em face da desobediência do profeta, as águas submergiram Jonas. Logo ele teria se afogado. O fato de que o grande peixe engoliu foi, na verdade, um livramento, porque o resgatou das ondas. Um ato de misericórdia que tirou Jonas da situação em que ele se encontrava. E disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Como o profeta agora ansiava por estar naquele momento em Jerusalém, o templo de Deus, onde poderia renovar os seus votos e mudar o curso da sua vida. Banido por Deus por causa do pecado de desobediência, Jonas despertou e ansiou por Yahvé, por sua casa e por sua presença. Ele estava apelando à graça e ao amor de Yahvé, pois não tinha nada mais a que se agarrar.
As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aqui temos o detalhe peculiar das algas, que se enrodilharam na cabeça de Jonas, quando ele afundava no mar. O profeta tinha sido apanhado na armadilha desesperadora do sepulcro de água. Jonas fez uma viagem aterrorizante ao mergulhar nas águas do mar, e se não fosse Deus, a morte por afogamento teria sido inevitável. Por assim dizer, Jonas clamou do fundo do Sheol: eu desci até o fundamento dos montes. A terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Por assim dizer, Jonas clamou do fundo do Sheol, embora não tivesse morrido, nem descido até ali. Mas a situação dele era tão desesperadora, como se ele tivesse entrado no mundo dos mortos. Nos Salmos, os grandes perigos são comparados à morte, e a libertação é como uma ressurreição. Também é importante anotar aqui que o verso 6 é um ponto de inflexão na jornada de Jonas. Entregue a si mesmo, em sua vontade, ele vinha sempre descendo. Desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, e aqui, finalmente, ao fundamento dos montes. E neste verso, com a ação divina, começa a sua subida. Fizeste subir da cova a minha alma. A partir do grande peixe, Yahvé intervém e o traz para cima. Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Estando já a desmaiar, o profeta relembrou-se do Senhor e elevou sua oração para Deus em seu santo templo. Quando sua vida já estava se esgotando, Jonas voltou-se para a fonte da vida. Sua alma foi avassalada, mas a prisão do Sheol não foi capaz de reter Jonas, como também não pôde, mais tarde, deter ao Senhor Jesus. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Quando Jonas, no capítulo 1, identificou-se com seu povo e seu Deus, ele disse que temia o Senhor. E até exaltou Yahvé Elohim como o Criador de todas as coisas, repreendendo por implicação a idolatria e as superstições dos marinheiros. Yahvé Elohim, o Criador de todas as coisas, era aquele que tinha perturbado o mar. Portanto, só ele, que havia também preparado o peixe, podia livrar o profeta agora. É imprescindível a Jonas apegar-se à misericórdia de Deus, do único Deus verdadeiro. A mesma misericórdia que ele queria negar aos ninivitas. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas levantou a voz em uma oferta de ação de graças e fez sacrifícios apropriados para uma oferenda de agradecimento. Renovou seus votos a Yahvé. Ele tinha sido libertado de maneira espetacular. Ele ofereceu sacrifícios de louvor e ações de graças. Agora é Jonas que age como os marinheiros já haviam feito antes. O auge do Salmo de Jonas é o seu final. Ao Senhor pertence a salvação. Nada expressa melhor o que Deus fez por ele, pelos marinheiros, e queria fazer pelos ninivitas. Ironicamente, este motivo de louvor é também o motivo da revolta de Jonas, que veremos no capítulo 4. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. O verso 1 deste capítulo pede o livramento, e o verso 10 conta que o livramento foi completo. Yahvé, que tinha preparado o grande peixe para salvar o profeta de se afogar, agora mandou o animal vomitá-lo. Pela palavra de Deus, Jonas viu-se livre do seu cativeiro e de volta à terra firme. O Senhor vai convocá-lo novamente para ir à cidade de Nínive cumprir a sua missão. Mas isso nós veremos no capítulo 3. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.